O site El País Brasil, em parceria com The Intercept, publicou hoje novas mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato e vazadas do aplicativo Telegram. Segundo o site, as mensagens mostrariam que os procuradores da Força Tarefa fizeram um esforço de coleta de informações sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o que é proibido. A reportagem diz que, liderados por Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa, procuradores e assistentes teriam planejado acionar investigadores na Suíça para tentar reunir munição contra o ministro Gilmar Mendes, ainda que buscar apurar fatos ligados a um integrante da Corte Superior extrapolasse suas competências constitucionais. Os procuradores teriam se mostrado animados em 19 de fevereiro deste ano. Gente, essa história do Gilmar hoje, justo hoje que Paulo Preto foi preso, teria dito Dallagnol no chat que reúne procuradores da Força Tarefa. Segundo o El País Brasil, a conversa então teria revelado a ideia de rastrear um possível elo entre Gilmar Mendes e Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, preso em Curitiba e apontado como operador financeiro do PSDB. O site afirma que a aposta era que Gilmar Mendes, que já havia concedido 2 habeas corpus em favor de Paulo Preto, aparecesse como beneficiário de contas e cartões que o operador mantinha na Suíça, um material que já estava sob escrutínio dos investigadores do país europeu. No que seria uma referência aos cartões do investigado ligado aos tucanos, o procurador Roberto Pozzobon teria dito: "Vai que tem um para Gilmar, hehehe". O site diz que a possibilidade de apurar dados a respeito de um ministro do Supremo sem querer é tratada com ironia. O procurador Ataíde Ribeiro da Costa teria respondido: "Você estaria investigando o ministro do Supremo, Robinho, não pode". Pozzobon, então, teria escrito: "Não que estejamos procurando, mas vai que..." Na sequência, Dallagnol teria reforçado que o pedido à Suíça deveria ter enfoque mais específico. "Acho que vale falar com o suíço sobre estratégia e, eventualmente, editar para pedir esse cartão em específico e outros vinculados à mesma conta. Talvez vejam lá como algo separado da conta e por isso não veio. Afinal, diz respeito a outra pessoa." A Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo afirmou ao site que jamais recebeu qualquer informação sobre suposto envolvimento de Gilmar Mendes com as contas no exterior de Paulo Vieira de Souza, e também que, se recebesse uma informação a respeito de ministro do STF, essa informação seria encaminhada à Procuradoria-Geral da República. Em outra suposta mensagem publicada pelo site, Dallagnol teria dito: "Vale ver ligações de PP para telefones do STF". O site diz que PP é uma referência a Paulo Preto. A reportagem lembra que o artigo 102 da Constituição determina que os ministros do Supremo só podem ser investigados com autorização de seus pares, a não ser que apareçam em uma investigação já em curso, a chamada investigação cruzada. Caso seja este o caso, a competência é necessariamente da PGR. Ao El País Brasil, a Força Tarefa da Lava Jato afirmou que não surgiu nas investigações nenhum indício de que cartões da conta de Paulo Vieira de Souza tenham sido emitidos em favor de qualquer autoridade sujeita a foro por prerrogativa de função, e que qualquer ilação nesse sentido por parte de quem for seria mera especulação. A nota ao site diz ainda que, em todos os casos em que há identificação de pagamentos de vantagens indevidas e lavagem de ativos no exterior, o Ministério Público busca fazer o rastreamento do destino de todos os ativos ilícitos para identificar os destinatários desconhecidos. E que, sempre que surgem indícios do envolvimento em crimes de pessoas com foro privilegiado, a Força Tarefa encaminha as informações à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o site, em 5 de maio de 2017, Dallagnol teria falado em pleitear o impedimento de Gilmar Mendes, caso o ministro concedesse habeas corpus a Antônio Palocci, condenado na Lava Jato. Dallagnol teria escrito: "Caros, estive pensando, e se perdermos o HC do Palocci, creio que temos que pedir impeachment do GM. O site afirma que, para embasar o pedido, Dallagnol teria elencado declarações públicas do ministro contra a Força Tarefa, incoerência de votos, favorecimentos e até seus antigos confrontos com o ex-ministro da Corte, Joaquim Barbosa, só para dar força moral.
A procuradora Laura Tesler teria respondido: "Calma, Deltan." E o procurador Paulo Roberto Galvão teria escrito: "Eu não acho que nós devemos fazer o pedido de impeachment. Outros fazerem é bom." O ministro Gilmar Mendes comentou as supostas mensagens hoje, antes da sessão do Supremo. Eu tenho dito a vocês que essa é a maior crise que já se produziu no aparato judicial do Brasil desde a redemocratização. Isso atingiu de uma maneira tão crucial tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a Justiça Federal. As duas instituições estão sendo muito comprometidas nesse episódio. Não é? Seja pelo jogo de combinação, pelas decisões mal feitas, pela má elaboração de peças, não é? Por essas atitudes criminosas. Não é? Então essas instituições estão saindo muito mal. A força-tarefa da Operação Lava Jato tem reiterado que não pode reconhecer a autenticidade das mensagens publicadas. O PSDB afirmou que nem o partido nem seus dirigentes são réus no processo em questão e que não possui qualquer vínculo com Paulo Vieira. A defesa de Paulo Vieira não se manifestou sobre o assunto. A Associação Nacional dos Procuradores da República afirmou hoje que os procuradores estão em situação de perigo constante em razão da possibilidade de serem investigados no âmbito do inquérito que apura ofensas ao Supremo Tribunal Federal. Em documento entregue ao STF, a associação reiterou o pedido para suspender o inquérito ou que o relator, o ministro Luiz Edson Fachin, determine que procuradores só possam ser investigados se a Procuradoria-Geral da República for informada previamente. A associação cita que o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura ofensas ao STF, afastou servidores da Receita Federal que participaram de apuração sobre o ministro Gilmar Mendes e que isso também poderia ocorrer com procuradores. Agora à noite, o ministro Luiz Edson Fachin pediu que seja marcada uma data para o julgamento do pedido da associação para suspender o inquérito que apura ofensas ao Supremo. Ontem, uma carta assinada por quase 200 auditores fiscais pediu que o Supremo Tribunal Federal reveja a decisão que suspendeu a investigação contra 133 contribuintes. A carta afirmou ainda que 2 auditores fiscais, afastados por decisão do ministro Alexandre de Moraes, atuaram respeitando as regras da Receita Federal. Uma correção. Na reportagem ainda há pouco sobre novos diálogos atribuídos a procuradores da Lava Jato, o texto correto de uma suposta mensagem de Deltan Dallagnol sobre a investigação na Suíça a respeito de Paulo Vieira abre aspas, "acho que vale falar com os suíços sobre a estratégia e eventualmente aditar, e não editar como nós falamos, e eventualmente aditar para pedir esse cartão em específico e outros vinculados à mesma conta." Fecha aspas.